Olá, vamos falar hoje sobre o capítulo 6 do livro texto, caracterização no tempo e na frequência dos sinais e sistemas. Então, pelo título, vocês podem ver que o tema é amplo, porque o título inclui não só o domínio do tempo quanto da frequência, que basicamente é o que nós estamos estudando em termos de domínio da frequência através da transformada de Fourier, mas também sinais e sistemas. Ou seja, é um tema amplo e nós vamos basicamente esboçar uma explicação adicional de alguns dos tópicos que são discutidos nesse capítulo. A principal questão que vai nos guiar ao estudo é entender que o espectro, ou seja, o domínio da frequência, tipicamente é representado por números complexos, e a gente vai estar enfatizando, ao invés da representação de forma cartesiana, a representação na forma polar desses números, através de magnitude e fase. E como esses números complexos dependem da frequência, então são funções da frequência. Aqui na equação 6.1 do livro texto a gente nota o uso do Jω para fazer a distinção do caso analógico ou do tempo contínuo para o caso digital ou do tempo discreto. Então o E elevado a Jω vai nos ajudar a lembrar que esse ômega aqui é um ângulo em radianos, enquanto que esse ômega ele não é um ângulo, ele é uma frequência angular em radianos por segundo. Mas o importante anotar agora é que ambas funções elas vão ser escritas como uma parte na forma polar magnitude e fase. Então vocês podem ver as duas escritas dessa forma, e a gente lembra que essa notação de ângulo é também para nos recordar a todo momento de que ele vai ser periódico em 2π. Então tanto a magnitude quanto a fase, aqui no caso do tempo discreto, vai ser periódico em 2π. E a gente vai ter essa questão de não só analisar sinais, mas também sistemas, e eles são obviamente distintos, no sentido de que um sistema é uma caixa preta, um sistema físico cuja entrada para nós, nos nossos estudos, vão ser sinais, e depois de o sistema operar sobre o sinal de entrada, ele vai gerar um sinal de saída. Tipicamente nossos sistemas são de uma só entrada para uma só saída, mas há sistemas de múltiplas entradas, de múltiplas saídas, chamadas de MIMO. E no nosso caso aqui, que seria uma única entrada e uma única saída, a gente já vem fazendo isso há um tempo. E a única coisa a relatar agora no momento é que a, digamos, ferramenta matemática se torna bem semelhante para a análise dos sinais e dos sistemas, porque a gente vai estar detendo nossa atenção aos sistemas que são lineares e invariantes no tempo. Então esse tipo de sistema ele é completamente caracterizado por um sinal, que é a resposta ao impulso, ou seja, você aplica o impulso na entrada, observa qual é a saída do sistema. Nesse caso especial ela é tão importante que ela é denotada por uma letra diferente de Y, ao invés de Y, que é uma saída geral ou genérica. A saída, quando a entrada é o impulso, é denotada como H de t. E esse sinal ele caracteriza o sistema, então a gente vai estar podendo operar da mesma maneira que a gente faz com sinais, a gente vai estar podendo operar com sistemas, já que eles vão estar para nós representados pela resposta ao impulso por serem sistemas lineares e invariantes no tempo. Então isso é basicamente uma revisão, nós já falamos de vários desses conceitos e vamos agora colocar no enfoque particular desse capítulo. Uma coisa que o livro não faz explicitamente e vale a pena relatar é que os filtros que a gente vai estar lidando, eles no tempo contínuo muitas vezes são chamados de analógico e no tempo discreto digitais, como a gente mencionou. E um exemplo aqui de filtro analógico é esse, onde você tem resistores e capacitores, um amplificador operacional, e esse é um filtro passa-baixa, e aqui estão sendo indicados os valores de resistência, de capacitância, e há softwares como esse da Texas Instruments que permite você projetar facilmente. Depois então é só montar isso num protoboard ou com uma placa de circuito impresso e aplicar aqui a entrada e ver aqui a saída. Então em processamento digital de sinais normalmente não é essa a ênfase,
mas sim de filtros digitais. E a gente vai ver mais adiante, após abordar a transformada Z e transformada de Laplace. Mas basicamente, uma interface de um filtro digital, que tipicamente é implementada num computador, no microcontrolador ou um chip DSP, ele roda um software, e aqui essa é a função de sistema, e a gente vai ter a transformada Z então nos ajudando a especificar, mas vocês podem interpretar isso daqui como sendo a resposta em frequência H de E elevado a J ômega, ou seja, uma resposta de frequência no tempo discreto. E vamos ter dois chips, um conversor analógico digital e um conversor digital analógico. Nós vamos ter um clock tipicamente impondo a mesma frequência de amostragem para os dois chips, mas isso não é absolutamente necessário, um pode estar funcionando numa taxa e outro noutra. Mas o projeto aqui do nosso filtro digital precisa saber qual é essa frequência de amostragem. E aí nós temos dois filtros analógicos, como está denotado por S aqui de transformada de Laplace, e esse é o filtro analógico anti-aliasing, que combate o aliasing, que é um fenômeno que cria eventualmente frequências espúrias no sinal, caso esse filtro não faça seu papel, por isso ele é chamado de combate ao aliasing. E esse é o filtro de reconstrução, que pega o sinal na saída do conversor DA, e esse sinal tipicamente tem altas frequências e a gente passa por um filtro passa baixa para suavizar o sinal. Então esses dois filtros são necessariamente analógicos, e aqui tem um filtro digital. Eu coloquei essa figura, que é do meu livro, mas não está no contexto do que o Oppenheim discute no nosso livro-texto, mas eu estou usando essa figura mais para mostrar para vocês onde entra um filtro digital, e ele vai ser implementado em software, como eu mencionei, e a estrutura típica de uso dele tem todo esse aparato ao lado, e é isso que, por exemplo, um telefone celular tem. O telefone celular tem esses dois filtros analógicos, tem um chip AD e chip DA, e a nossa placa de som também nos computadores também pode ser vista como uma implementação de um sistema como esse. Isso é útil para que vocês guardem em mente como os filtros digitais são implementados. A gente vai dar uma olhada agora no conceito do projeto de um filtro digital e também analógico, vou mostrar rapidamente no ambiente do MATLAB. E o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é a magnitude. Então notem, nós vamos estar discutindo bastante magnitude e fase, certo? E a magnitude é um dos fatores que é usado para se projetar um filtro. Então nós vamos dar uma olhada aqui no MATLAB. A ferramenta chama FDA Tool. Então o projeto de filtros com essa ferramenta é bastante facilitado. Você tem aqui vários tipos de resposta em frequência. Aqui é o passa baixa, aqui são os tipos deixa eu fechar aqui, tipo mais básico, né? Eu não vou entrar nos detalhes do que aqui aparece, mas tem o passa baixa, o passa alta, passa banda, o rejeita banda e outros mais específicos como diferenciador, multibanda, o filtro de Hilbert, filtros com magnitude arbitrária, filtros com atraso de grupo arbitrário. A gente vai falar de atraso de grupo, mas vamos fazer um filtro passa baixa, e aqui vocês notam o gabarito. Então o importante é encontrar um filtro que atenda o gabarito, ou seja, essa parte que está em rachurado, em cinza, eu tenho que evitar. É como se fosse uma parede. Então eu tenho que achar uma função que saia por aqui, depois baixe e entre aqui sem superar isso. Ou seja, eu tenho na banda de passagem, que é daqui para cá, que garantir que fique em torno de 0 dB, e depois tem que ter uma atenuação mínima, que é essa atenuação na banda de rejeição. Essa aqui, que é stop band ou banda de rejeição, tem que garantir que o filtro sempre esteja rejeitando essas frequências com no mínimo essa quantidade de dB. Então aqui eu posso especificar a ordem do filtro. Vamos especificar um filtro de ordem 8. Significa que o polinômio que vai representar a ordem desse filtro é de ordem 8. E aqui eu tenho frequência de amostragem, vamos colocar 16.000, e fazer um filtro
que a banda de passagem se estenda até 4 e a banda de rejeição começa em 5. Notem que num filtro ideal a banda de passagem termina e bruscamente a gente chega na banda de rejeição, mas num filtro real, como esses de projetos de ordem finita, como 8, eu posso ter uma grande banda de transição, que seria essa parte entre a FPS e f-stop, que seria o tempo que leva o filtro para fazer a transição de passagem para rejeição. E aqui eu posso dar um peso para a banda de passagem, para a banda de rejeição. Isso significa que a aproximação matemática que eu faço aqui pode ter, por exemplo, uma importância maior na banda de passagem. Então aqui eu vou aplicar o projeto do filtro e eu tenho aqui o método IR, que é um filtro de resposta a impulso finita, e filtro de resposta infinita e finita, o FR. Eu vou usar aqui o FR, a gente vai discutir esses conceitos mais tarde no curso. Aqui, deixa eu ver o que é que eu estou errando. A frequência, aqui eu coloquei errado, 1600. Eu disse 16.000 e coloquei 1600. Então, quando ele normalizou, o MATLAB faz esses projetos sempre normalizando pela frequência de amostragem, ele viu que havia uma inconsistência. Então esse é o filtro que eu consegui projetar. Vejam que a banda de passagem termina aqui e eu demoro até chegar a ter uma rejeição razoável. E a minha rejeição, ela ficou em torno de 5 dB. Olha, notem que a partir de 0 eu alcanço 5 dB. Se eu aumentar a ordem do filtro, se colocar um filtro de ordem 16, eu vou ter uma banda de rejeição maior. Aqui eu já tenho 15 dB de rejeição, quer dizer, desculpem, uma atenuação na banda de rejeição maior. Mas o interesse agora então é observar essa resposta em magnitude. Basicamente é pegar cada frequência dessas é um número complexo. Então eu estou tirando a representação polar dele, que é o valor absoluto. Estou tirando 20 vezes o log, já que dB é uma unidade que foi padronizada para potência, então ela é 10 vezes uma potência. Mas aí quando eu trato com resposta em frequência, eu uso 20 vezes. Então isso daqui é 20 vezes a parte absoluta dos números complexos. E o que eu quero mostrar então para vocês é isso daqui, é o que o MATLAB chama de resposta em magnitude, e ela tem também a resposta em fase. Isso daqui seria a fase. A gente nota que isso é chamado de um filtro linear em fase, porque essa fase é uma resposta linear da frequência, é uma reta na banda de passagem. Aqui, que é a banda de rejeição, não me interessa mais a fase, então eu não imponho ao filtro haver linearidade aqui, mas aqui é linear, e isso é uma característica importante em muitas aplicações. Eu posso ver aqui pelo MATLAB também as duas superimpostas. Então no lado esquerdo eu leio magnitude, no lado direito eu leio o ângulo. É bem conveniente, ou seja, essa aqui em verde as unidades são lidas aqui, e vocês notam que a linearidade está garantida na banda de passagem. Quando chega na banda de rejeição, eu tenho uma fase que passa a ser não linear. Eu tenho também o conceito de atraso de grupo, a gente vai discutir na conversa de hoje. O atraso de grupo do filtro é 8 amostras, e não é por coincidência, ele está exatamente metade da ordem do filtro. Isso é uma característica de uma boa parte dos filtros FIR. Para quem já estudou filtros que são simétricos, os coeficientes são simétricos, eles têm essa característica de ter o atraso de grupo bem facilmente determinado, como sendo metade da ordem do filtro se a ordem é par. Tem também no FDA-Tool a resposta ao impulso. Aqui então é a resposta ao impulso para o filtro passa baixa. E a gente pode também projetar filtros passa alta, por exemplo. Trocar aqui para um filtro de resposta ao impulso infinita. Projetar um com ordem 4. E dar uma olhada. Esse daqui é o gabarito então de um passa alta, desculpem. E aí o ganho tem que ser restrito aqui, né, aproximadamente uma atenuação, ele está próximo de 0, porque não está mais em dB, então isso daqui é um ganho, depois aumenta na frequência de passagem. E
Então, filtro passa baixa foi o primeiro exemplo. Esse é o filtro passa alta, o gabarito dele. A resposta em frequência em termos de magnitude é essa. Então tem essa característica que aqui na frequência, que é que inicia a banda de passagem, que está em 10.800, ele começa a dar um ganho próximo a 0 dB, que é um ganho 1 na escala unitária, e aqui nas baixas frequências ele atenua cada vez mais. E ele também, essa é a resposta em magnitude, a resposta em fase. E uma coisa interessante, lembra que no último projeto o filtro tinha a resposta de fase linear na banda de passagem. Agora essa fase não é linear, e isso pode ser visto no atraso de grupo, que a gente vai discutir em breve. Bem, não dá para enxergar direito aí no vídeo as letras aqui, mas a sugestão é para quem tem MATLAB rodar os exemplos e tentar você mesmo alguns filtros. Voltando então para cá, a gente tem, além da magnitude, a gente tem a fase, e o livro-texto mostra a importância da fase através dessa figura 6.1. Ele coloca o seguinte: esse é o sinal básico que vem dessa fórmula, com alguns valores de φ que são todos iguais a zero para a geração desse sinal. Então a primeira coisa que ele faz é dar uma fase linear, ou seja, com o aumento da frequência. Notem que a frequência aqui é de 2π, 4π, 6π, então ele aumenta a fase proporcional a essa frequência. Então a primeira é 4 radianos, depois 8, 12, e aí a gente obtém então o deslocamento do tempo, ou seja, como eu alterei a fase linearmente, notem que essa A é semelhante à curva B, sendo que a curva B atrasou em relação à curva A, que foi uma fase linear. Se eu bagunçar a fase, no exemplo C aqui eu coloquei fases que para mim são arbitrárias, eu já tenho um sinal que é completamente diferente do sinal aqui na figura A. E um outro conjunto de fases também. Então, notem, o C e o D são bastante diferentes do A, e essa diferença foi imposta apenas por fases diferentes. Então notem que na maioria dos projetos de filtro, e a gente deu um exemplo disso quando usou o FDA Tool do MATLAB, a característica utilizada é a magnitude, mas a fase também é importante, e é isso que a figura 6.1 do Oppenheim quer mostrar, indicando a diferença significativa que há entre as formas de onda quando se muda os valores de fase. E isso é algo que tem que ser levado em conta no projeto de sistemas, por exemplo, de processamento de imagens e telecomunicações. Há aplicações onde a magnitude é mais importante e outras onde a fase é mais importante. A gente vai ver diversas vezes o uso desse termo, fase linear. A gente já vem falando dele quando a transformada de Fourier foi abordada em relação à propriedade que há entre uma fase linear no espectro e um deslocamento no tempo, no domínio do tempo e frequência. E aqui o livro coloca na figura 6.3 um exemplo de um sinal básico, que é o A, e o que você obtém se acrescentar ao espectro desse sinal uma fase linear. O equivalente no tempo foi só o deslocamento do sinal, ele manteve todas as demais características. O exemplo aqui C é você modificar esse sinal A e fazê-lo atravessar aqui um sistema, considerando que ele é a entrada, e a saída aqui é quando a fase do sistema é não linear, e aí fica bastante distorcida. Aqui é quando a fase é linear. E o exemplo aqui é se você pegar essa não linearidade de fase e, além disso, ainda acrescentar um componente, um termo de fase linear, e você tem a distorção mais o atraso, certo? Então, para a gente dar uma olhada em como a fase é importante, vamos dar uma olhada em processamento de imagem. Nós vamos carregar duas imagens aqui com esse comando, é a Lena e Baboon, são duas imagens bastante usadas para processamento de imagem. Elas são em preto e branco ou tons de cinza, e a gente vai ter que impor isso através desse comando Color Map para que o mapa de cor seja usado o que vem com a imagem. E aqui a gente vai mostrar então as duas imagens. Essa aqui é a Lena e esse aqui é o babuíno. Então o que a gente vai fazer agora é basicamente calcular o espectro. A gente vai usar a FFT
E aí nós vamos primeiro calcular o espectro da lena, e nós vamos armazenar nessa variável a magnitude e nessa outra a fase. Então L de lena, essa é a fase. E a mesma coisa para o babuíno, a gente vai armazenar aqui no B do babuíno, e aqui a gente vai armazenar a fase do que seria a imagem do babuíno. E aqui a gente vai fazer a seguinte brincadeira: suponho que você tenha que escolher com quem passar. Bem, aí é meio machismo, mas o fato é, você tem que escolher entre lena e babuíno para passar numa ilha deserta, mas você vai compor isso como se fosse a natureza a seu comando. E aqui a gente vai ter a primeira atitude, que é a seguinte: você tem que pegar a magnitude de uma das imagens com a fase de outra. Então a brincadeira aqui eu vou pegar a FFT inversa, ou seja, eu vou pegar o espectro que eu já tinha calculado nessa primeira fase aqui, e eu vou fazer a inversão para voltar para o domínio do tempo, mas eu só posso fazer isso misturando a magnitude e a fase de outra. Então notem, esse E elevado a J vai me possibilitar colocar esses números como sendo os ângulos e aqui as magnitudes. Isso daqui é uma multiplicação ponto a ponto no MATLAB. Então o que é importante, o livro tem um outro exemplo disso, se você tivesse que escolher, você preferiria a magnitude vindo da imagem lena com a fase do babum, ou o contrário. Então vamos supor que um estudante de sinais e sistemas escolhesse magnitude como sendo prioritária, e aí ele vai escolher a lena, certo? Ele está querendo que a imagem reconstruída seja a mais próxima possível da lena, e ele vai usar a magnitude dela, apenas a fase no raciocínio dele vai ser a do babum. Então nesse primeiro caso aqui eu faço a FFT inversa. Notem que o retorno aqui deveria ser real, mas na verdade quando eu faço esse cálculo, eu acabo tendo uma parte imaginária devido a erros numéricos bem pequena, de 10 elevado a menos 14. Então eu preciso retirar isso, essa parte imaginária devido a erros numéricos. Eu vou usar esse comando, senão o MATLAB vai ficar confuso na hora que eu usar esse comando, que é para mostrar uma imagem, se a imagem tiver como números complexos. Então vamos lá ver o que seria se o aluno que não tinha estudado muito tivesse optado por priorizar a magnitude de uma imagem. Então seria esse o resultado, vejam, esse é o resultado da magnitude da imagem lena usando a fase apenas do babum. Mas o que você pode ver é que está muito distinto, né, da lena, e aí você vê claramente que é um babuíno. Agora voltando e fazendo a opção inversa, nós vamos pegar agora a magnitude que é da imagem do babuíno só com a fase. Aqui no caso eu estou usando só a fase da lena, e a gente vê o que isso retorna ao aluno, né? Então essa aqui nitidamente é uma representação melhor, e isso indica que para imagens a fase acaba sendo mais importante que a magnitude, ao menos nesse tipo de experimento que nós fizemos, e é um experimento que é inspirado no que o livro-texto apresenta.